Olá, frequências divinas, muita paz, muito bem. Eu sou Daily Rose, tenho aqui um monte de vídeos, né? Já um monte, pra mim é muito. Eu até fico, nossa, será que foi eu mesmo que fiz isso tudo tão rápido assim? Eu tenho muitos vídeos aqui, né, nesse canal, meu com o nome Reconexão, porque foi assim, era o que eu estava sentindo na hora, que eu estava me reconectando com a minha essência, né? Com a minha centelha, com o meu espírito. Por isso tem o nome Reconexão. Então, já, né, os outros vídeos, se você for olhar, se você caiu na primeira vez aqui, o primeiro vídeo meu foi esse, você vai olhar os meus outros vídeos, todos praticamente falam de ressonância harmônica. A ressonância harmônica ela é uma ferramenta, né, do professor Hélio Couto. É algo que a gente vai no site dele e faz o pedido. É uma ferramenta terapêutica e espiritual para sua expansão de consciência, né, para sua evolução espiritual. Mas, se você se interessou aí, já viu o nome, já deu uma instalada aí na sua mente, você vai no site Hélio Couto e lá você vai saber tudo direitinho. Requer, né, alguns estudos antes que você possa pedir. E nesse estudo vai explicar direitinho o que é ressonância harmônica, para que serve, blá blá blá. Por que meu canal só tem vídeo de ressonância harmônica? Na verdade, eu falo sobre ressonância harmônica, mas abordo muitos outros temas, né? E porque eu amo falar sobre isso. É uma ferramenta que fez muita diferença em minha vida, mudou muito a mim como pessoa, como ser, né? Para mim foi um espetáculo. Muitas pessoas acham... então, eu sou Daily Rose, faço uso da ressonância, os meus vídeos falando sobre ressonância, mas falar sobre a ressonância é falar sobre muitas outras coisas. Não existe só falar sobre a ressonância. Quando a gente vai falar sobre a ressonância harmônica, a gente está falando, na verdade, sobre um todo, sobre um tudo. Então vale a pena vocês assistirem. Não só o meu, como muitos outros aí. Eu espero, né, que você consiga adentrar esse campo, que você consiga, você que está me assistindo agora, consiga fazer esse movimento de estudar sobre isso, porque estudar ressonância é estudar sobre você mesma, sobre todo o universo, sobre tudo como verdadeiramente é. Por isso que às vezes não é limitado a ressonância harmônica, porque a ressonância harmônica é tudo, é o todo. Ela é algo que traz para você todo o universo, para que você possa conhecer. E esse universo aí dentro de você também. Então, o que eu quero falar hoje aqui? Para quem não sabe, eu tenho aí alguns vídeos, né, falando sobre o manual da ressonância harmônica. Ajuda bastante para que você possa entender melhor, através dos meus olhos, do meu entendimento, você conseguir, né, pegar aí alguns insights, pegar aí algumas chaves, né, deixar cair aí algumas fichas para que você possa entender e seguir o seu processo com mais leveza. Gente, eu vim falar sobre algo que aconteceu com... eu tô na nona onda. O que é nona onda dele? Eu chamo de onda essa onda de energia que vem através dessa ferramenta ressonância. Você vai lá no site, você faz seus pedidos, você responde um questionário, e aí, através disso, né, ele emana uma onda de energia, uma onda de energia. Energia, eu acho que não tem como falar de energia a não ser como uma onda, né? Algo assim que elevado, que vai fluindo para a pessoa. Então, e cada pedido, todas as vezes que você pede a ressonância, ela emana para você 3 meses das frequências às quais você pediu e que você está precisando para evoluir. E aí, cada 3 meses eu chamo de uma onda. Mais 3 meses, 2 ondas. Mais 3 meses, 3 ondas. Então, vamos supor assim, 9 meses utilizando a ferramenta são 3 ondas. E eu estou na nona onda. Já tem 3 anos que eu faço uso da ressonância harmônica. A nona onda, para mim, está um pouco atrasada em questão de tempo. De tempo, né? De dizer assim, se for fazer a conta, nona onda dá X meses, não dá 3 anos, não dá mais 3 anos, mas é porque eu fiz uma paradinha aí de algum tempo. Então, atrasei o meu processo. Então, acho que está bem explicado, né? Eu sou Daily Rose, sou ressonante. A maioria dos meus vídeos é falando sobre ressonância harmônica. Mas ressonância harmônica, quando você diz assim, vai falar sobre ressonância harmônica, pode cair dentro, porque ressonância harmônica é todo um universo. São infinitas possibilidades para que você possa evoluir, crescer, entender, compreender você e todo o universo. E eu estou finalizando a minha nona onda. Ela finaliza agora dia 5 de setembro. E foi assim a onda que mais deu um tchan na minha vida. Não é assim para todo mundo, gente. Tem gente que muito antes já dá um salto quântico. Tem gente que muito antes da nona onda resolve, assim, sabe, um monte de coisa. Então depende muito do seu processo. Você que é ressonante, pediu a primeira onda, ou está na primeira onda, na segunda onda, na terceira onda, e não vê nada acontecer, assistam os vídeos do manual. Por quê? Porque lá está bem, bem claro, dizendo assim, primeiro tem que limpar. Quando foi que eu aprendi essa questão de primeiro tem que limpar? Quando eu comecei a estudar constelação familiar. Porque na constelação familiar a gente aprende que a alma ela tem um limite de armazenamento.
Se você está muito cheia de emoções, e olhe que não é só dessa vida, é de todas as vidas. Se você está muito cheia, muito carregada, não há muito mais espaço para coisas novas. Você vive, sabe aquela pessoa que parece que, tipo assim, está em círculo? Não vive coisas novas. E aí você não tem espaço, né? Aí a ressonância harmônica vem para quê? Para pegar esse monte de coisas que está aí paralisada em seu campo, em sua alma, botar para fora o que não é seu, o que não é da sua essência, porque a sua essência é amor, é alegria, é harmonia. Tem uma oração, uma meditação da Seicho no Ye, que diz assim, um oceano infinito de amor, um oceano infinito de harmonia, um oceano infinito de sabedoria, um oceano infinito de alegria, um oceano de infinita... Ai, gente, esqueci agora, mas assim, então é isso, é o que você é. Você é um oceano de infinito amor de Deus. Você é um oceano de infinita alegria de Deus, um oceano de infinita paz de Deus. Então, isso é o seu verdadeiro eu. É assim que você vem viver essa experiência na Terra, sendo um oceano de energia de amor, de energia de alegria. Mas, como estamos sempre um espírito em evolução, a gente vai vivendo e vai consertando, né? Todos esses limpando todas essas questões da alma, né? Do mundo, da Terra. E aí não é também não só nosso, também é dos nossos ancestrais, porque eu não tenho uma alma, como eu sempre achei que eu tinha uma alma penada. E ela só era possível sobreviver como alma quando ela morria. Era assim que eu pensava. Veja que noia. Eu achava que a alma ela só existia depois que eu morresse. Então só existiam almas dos mortos, e era uma alma penada, era uma assombração, e que só faria o mal. E hoje, estudando as constelações, estudando tudo, né, que eu consegui absorver através da ressonância, do Hélio Couto, nós estamos dentro de uma alma, o espírito dentro desse campo. E aí, tudo ali, energeticamente, faz parte de mim. Então, toda a energia do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, bisavós, tios, tias, irmãos, tios, avós, tudo isso, eu estou dentro desse campo. E quando o professor Hélio Couto fala, um somos nós, se você der um tiro nenhum, ele vai fazer assim, vai dar um tiro na pessoa, o tiro vai descer, vai subir, vai voltar, pum, em você. Porque nós temos que lidar com essas situações, temos que limpar essas coisas. Não só nossa, de todo o nosso sistema. Aí quando você diz, nossa, não é possível porque eu sou tão diferente do meu pai, não sei o quê. Sim, nós somos diferentes. Nós somos diferentes e às vezes a gente acha que é tão diferente, quem acha que é tão diferente é mais parecido ainda. Se de repente, veja bem, eu vou contar um exemplo. As mulheres do lado da minha mãe não conseguiram ser mãe. A minha bisavó morreu de parto. Eu não lembro mais da minha tataravó, mas foi muito pouco sobre ela. Mas da minha bisavó já soube que morreu de parto. Ela não conseguiu criar os filhos. A minha avó, filha dessa minha bisavó, ela também morreu cedo. E o esposo dela mais cedo, ainda com 27 anos, então mais filhos órfãos. Então tem um padrão de orfandade. E quando você tem um padrão de orfandade, aí a minha mãe também não criou a gente, se suicidou logo cedo, com 38 anos. E aí existe um padrão de orfandade na minha família. Aí quando você entende que você está dentro disso, esse sentimento de orfandade, ele está aqui em mim e vem de gerações. Então, veja bem, a minha avó foi órfã, sem mãe, a minha mãe foi órfã, sem pai e sem mãe logo cedo. A minha avó morreu logo cedo. E nós, filhos da minha mãe, também órfãos. E todos os irmãos da minha mãe se separaram, morreram cedo. E os filhos também continuaram sendo órfãos. Então, existe um padrão aí de orfandade muito grande. E o que é que isso pode gerar mentalmente para mim? Qual o padrão, né, disso? Primeiro, eu posso não conseguir criar muito bem meus filhos, por quê? Porque o fluxo de amor foi interrompido de muitas gerações e eu já não consegui, sabe, ter todo esse amor para dar, porque é como se viesse a água por uma mangueira, como se o amor viesse por uma mangueira, e aí essa mangueira dobrasse, e aí fica aquele pouquinho, né? Quando a mangueira dobra, não fica saindo só um pouquinho de água, ou então não sai água nenhuma. A mesma coisa é essa questão. Todas essas mães que vieram com tantas dores, que não conseguiram passar para os filhos, a água, o amor vem pouco de cada um para cada um. E aí eu posso não conseguir dar esse amor às minhas filhas, ser essa mãe, né, para as minhas filhas. A orfandade vai me trazer insegurança. A orfandade vai me fazer ser uma pessoa que eu não consigo ter amor por mim, dependente, emocional, né? Sempre achando, sempre querendo aquele amor, aquele carinho, aquela atenção das outras pessoas, aquela aprovação. Então a orfandade traz um misto de sentimentos aí negativos. E por isso que você está dentro desse campo. Então tudo que vem lá de trás vai lhe atingir, vai lhe atingir. Tem pessoas, e ainda a gente tem também, que eu acredito muito,
seres de luz que nos livra, que nos acompanha, né? Aquele ser iluminado, aquela energia iluminada, né? Que ela está sempre ali permeando sobre você, lhe protegendo, lhe enviando, abrindo portas para você, lhe dando chaves, lhe enviando intuições, né? Pensamentos, sentimentos. Eu acredito que a gente tem essa proteção aí. Mas o recado mais que eu quero que vocês entendam é isso. Não é para vocês como vocês fossem... tudo que vocês estão passando é só sua responsabilidade, sabe? E isso, gente, é sem julgamentos, sem condenação. Porque se eu hoje, de repente, não querer mais essa autorresponsabilidade para mim e justificar, foi o que eu fiz a minha vida inteira, justificar tudo de ruim na minha vida que estava acontecendo, todas as escolhas erradas minhas, todas as vivências sofridas, dolorosas minhas, eu delegava tudo isso, eu justificava com a minha criação, com o abandono. É uma coisa que você, também quem tem essa questão de abandono, quem é torturado por pai e mãe, quem sofre muito com pai e mãe, tem muito esse lugar de vítima. E vítima não prospera, vítima não cresce, vítima não progride, sabe? Ela está sempre, ai, foi fulano, ela não tem autorresponsabilidade. E aí eu quero que o recado maior é esse. Existe uma história por trás de tudo que você é agora. Existe uma história que fez com que tudo acontecesse na sua vida. E é onde a gente diz a lei da semeadura, né? Plantou, colheu. Aí, o que a ressonância faz? A ressonância faz a gente olhar e entender, compreender isso. Uma coisa que nunca passou na minha cabeça. E hoje eu saber disso, para mim, isso é grandioso. Isso seria muito... Como o professor Hélio Couto fala, teria que viver muitas e muitas vidas para esse entendimento chegar a mim hoje. E recebendo a ressonância harmônica, claro, gente, a ressonância harmônica vem ensinar sobre o universo, sobre física quântica, sobre esses paranauê todo aí. Mas ela nos coloca em um lugar onde a gente vai chorar essas dores, chorar esses fracassos, compreender que, às vezes, assim como eu posso ser a vítima, culpar e delegar tudo que é ruim na minha vida, as minhas escolhas, o que eu vivo hoje, a todo esse passado da minha família, meu pai, que é alcoólatra, irresponsável, a minha mãe, que me abandonou. Se eu delegar tudo isso a essa história, eu não vou crescer, eu não vou prosperar. E se eu culpar, eu estou sentindo uma atitude de soberba perante eles, me achando superior a eles. E tiro de mim esse poder, essa grandiosidade que os meus pais fizeram comigo, apesar de ter me causado muita dor. Uma vez o professor Hélio Couto, em uma palestra, disse assim, um cachorro que já nasce com aquele tudo bom, tudo maravilhoso, ele não vai evoluir naquela vida. Ah, eu tenho que sofrer? Não. Porque você pode ficar vivendo a sua vida em sofrimento, vive toda a vida em sofrimento, mas o que ele quer? O espírito quer evoluir. E aí é quando você precisa olhar para dentro, se autoanalisar, se autorresponsabilizar, se autoconhecer, para ter esse auto-amor. Deixar o amor do espírito fluir de você, ainda que você não tenha recebido de lá das gerações atrás. Então é isso. Se eu só tenho vida boa, tudo bom, não tenho que resolver problema nenhum, qual é a minha evolução disso? Né? Mas se eu vim de um monte de situações a qual eu vou ressignificar, eu vou criar força e vou mudar, agora eu quero. Tipo assim, ninguém da minha família conseguir viver com a mãe e com o pai e ter essas duas forças, né? Ser protegido por eles, conviver com eles. Mas eu quero isso para as minhas filhas. Eu quero viver isso, né? Foram mulheres que não conseguiram viver um relacionamento. Uma morreu cedo, o outro marido morreu cedo, a outra, às vezes por lealdade à mãe e à avó, se separou, largou os filhos, entendeu? Então, é tudo coisa de alma, coisa de inconsciente. Você julga, a sua mente julga, mas a alma não. A alma quer pertencer, a alma quer viver, sabe? O espírito é amor puro. Então a gente busca por esse lugar de amor. E aí, o que eu tenho que fazer? Se eu olhar para essas mulheres e dizer, nossa, e chorar mesmo, se colocar no lugar delas, sabe? Sem julgamento. Quanto tempo eu passei julgando a minha mãe? Que fraqueza se suicidar. Que fraqueza, nunca quis. Viveu a vida toda buscando trabalhar fora, e isso e aquilo, aí nem criou família, não construiu nada na vida. E aí eu descobri, me autoconstelando, participando de workshop aqui e ali, estudando, fuçando, buscando. Eu percebi que eu sabotava o meu crescimento profissional para não fazer o que a minha mãe fez, porque eu acreditei que foi a busca dela por trabalhar que fez ela abandonar a gente. E quanto tempo eu fiquei inconsciente, gente, criando motivos para que meu marido se separasse de mim, para que ele fosse, sabe? Em quantas situações eu mesmo coloquei ele para dizer, ele não presta, sabe? E aí eu me separar dele. Por quê? Porque todas as mulheres da minha família, elas não viveram com o esposo, sabe? A minha irmã, ela não conseguiu criar os filhos. Ela deu uma filha a uma madrinha,
Ela deu um filho a uma avó, o outro, tadinho, não tinha com quem ficar. Foi criado lá, ela saía para trabalhar, só chegava de noite, esse menino novinho. Então, às vezes ela viajava. Eu nunca consegui viajar e deixar minhas filhas. Nunca. Então, veja o lado, né? Ela é o extremo e eu o extremo. Cadê o caminho do meio, esse equilíbrio, né? Não, eu posso trabalhar, eu posso viajar. Quando eu voltar, e dar todo amor, toda atenção para minha filha, para o meu marido, para minha vida. Viver o momento quando eu voltar. E quando eu precisar sair para trabalhar, sair para fazer uma viagem de trabalho, eu ir viver toda essa emoção do trabalho, mesmo vivenciar aquilo. Mas quando eu voltar, voltar. A gente pode ser mãe, a gente pode trabalhar, a gente pode ser esposa, a gente pode ser tudo. A gente pode se descabelar, ficar feia, horrorosa, cuidando da casa, mas quando acabar, a gente pode tomar aquele banho e se maquiar e ficar bonita também. Então, é sempre uma escolha nossa. Cadê esse caminho do meio? Cadê esse equilíbrio? E esse equilíbrio também está muito nessa questão yin e yang, essa força masculina, essa força feminina, né? Que quando desequilibra o casamento, desequilibra a sua vida profissional, desequilibra a sua vida emocional, como mãe, esposa, filho. Então, é isso. É sobre você entender que você é único, seu CPF é único, em espírito. Mas você está tendo uma experiência que não cabe olhar só para você. Você precisa olhar todo o seu sistema. E não cabe julgar, nem culpar, nem a você. Às vezes, por toda essa situação que você está vivendo ruim, que você não consegue se mover, que você não consegue concluir, que você não consegue prosperar. Às vezes você se culpa e isso não é só seu. E você se culpando, se condenando, se torturando. E isso não é só seu. Aí requer você olhar para trás, requer você olhar para sua família, requer você olhar, ter esse entendimento, essa compreensão, para que você busque esse caminho do meio e principalmente tome toda a força deles para fazer algo diferente. A minha mãe era muito alegre, ela era bonita, era toda bonita, toda alegre, e se suicidou. O meu pai, e ela tem uma família assim, de gente mais sofisticada, que queria estudar, entendeu? O meu pai não, meu pai era um homem de roça, mais humilde, né? Mas assim, muito forte, muito trabalhador. Meu pai tem 80 anos até hoje, você vai lá, ele está embaixo de um carro consertando o carro. Ele é muito forte. Então, se o meu pai, ele bebia, ele não conseguiu ter responsabilidade, e hoje eu passei muito tempo, gente, para conseguir ter responsabilidade, né? Eu busco muito o tempo todo ser responsável, ter rotina, ter disciplina. Antes eu não conseguia, porque eu fazia o que? Culpava meu pai de toda a criação. Eu nunca tive hora pra nada, é por isso que eu sou assim. Aí eu não conseguia. Hoje eu digo, não, a vida é minha, eu sei que eu nunca tive, mas hoje se eu escolher isso, eu vou fazer isso. Então, e aí eu tomo essa força. Olhe, pai, sabe, imagine você como uma criança, tudo que você foi, que foi feito, né? Tipo assim, eu não tinha hora pra acordar, meu pai não me botava na escola, era uma vagabundagem total. E aí, uma preguiça, não fazia nada. E aí, de repente, hoje, eu consigo isso, né? Quer dizer, eu parei de dizer, eu não fiz porque, sabe, né? Eu só chego atrasada porque também nunca tive hora pra nada, fui acostumada assim, e blá, 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 e a casa tá uma bagunça, e eu fico nessa preguiça. E aí, de repente, eu digo, imagine que de repente me imagino uma criança e digo, painho, que é que a gente chama painho, né? Olhe, eu consigo, painho, acordar na hora certa, painho, eu consigo manter minha casa limpa, painho, eu vou fazer isso por nós. Viu? Eu vou prosperar por nós. Eu vou, por todos nós, não querendo lhe salvar, sabe, pai? Mas vou pegar a sua força, tudo que você ensinou para que eu possa agora fazer, tudo que a gente não viveu antes. E sem culpa, com humildade, entendeu? Isso é muito importante. E essa humildade e entender essas coisas ajuda muito, muito, muito no seu processo. É justo agora você ficar, meu pai nunca fez isso, mas agora eu vou fazer. E meu pai não é responsável, mas eu vou ser responsável, como se eu fosse maior que ele. Eu não estou recebendo a vida que veio dele, sabe? Eu não estou honrando ele. Não importa, ele foi assim. Às vezes, se ele foi irresponsável, se ele virou alcoólatra, ele tomou para si algo para que não fosse para as outras gerações dele, entendeu? Então, gente, sem julgamento, sem culpa para os nossos pais. Sabe aquela história que diz assim, um cara vem lhe pedir esmola, e aí você fica com raiva, esse povo, onde eu chego, eu já fiz isso toda vez que eu chego e para esse carro, tem um para me pedir. Aí um diz assim, antes ele do que eu. É quase isso, às vezes, que os nossos pais fazem também, sabe? Tomam para si um processo, um aprendizado, que vai ajudar para que não seja nosso, sabe? Eu não estou dizendo que é para vocês fazerem isso antes dele do que eu. É um pensamento de dizer, por que eu estou reclamando? Né? Qual a situação pior? É eu dar ou eu ficar pedindo? Não é para ser superior a esses seres que estão pedindo. É isso, gente, entendeu? Eu só quis dar um exemplo de dizer que às vezes os nossos pais tomam para si, eles necessitavam ter aquela experiência, sabe? E que isso acaba não passando para vocês. Algumas coisas passam. Tem gente que vai, o vício vai gerações por gerações, como a orfandade veio gerações por gerações. Então, a ferramenta do Hélio Couto vem para fazer essa limpeza. Se eu não tivesse vivendo essa experiência com a ressonância harmônica, eu provavelmente não seria nessa vida que eu ia conseguir ver tudo isso. E que eu poderia, ao ver, ao perceber, ao conhecer, ao entender, ao compreender, fazer essas mudanças para que as gerações a partir de mim
não sofram com essas situações, que elas possam receber daqui para frente algo melhor, sabe? E é um trabalho duro, árduo, mas a partir do que fica bom para você, do que cresce, evolui em você, evolui para toda a alma, né? Para todo o seu clã, para todo o seu campo, para todo o seu sistema. E para vocês que são ressonantes, não tenham essa pressa, essa angústia. A gente olha muito querer viver o lado material, a gente não quer sofrer hora nenhuma, e a gente só está sofrendo com consciência. E antes a gente sofria sem consciência. Então nós estamos adquirindo uma consciência de luz, uma consciência de amor, de alegria. E isso é muito grandioso. Então, um cheiro para vocês, ressonantes e futuros ressonantes. E aí, vamos ver os outros vídeos. Espero que tenha algo que seja bom para vocês.